Vamos continuar corrigindo os exercícios do livro Matemática em Questão, que era para vocês realizarem. Nosso próximo exercício é na página 6, exercício de número 18. Sabe-se que a distância entre as curvas de muda são iguais. Calcule a fração correspondente às somas de A mais B mais C mais D. Bom, você vai observar que cada muda tem uma distância e que nós temos as letras para marcar aonde essas mudas estão. Então, elas estão no ponto A, B, C, D, E, F, G e H. A distância de uma muda até a outra equivale a 1,2, 1 sobre 2 metros, ou seja, é uma fração. Se eu quero saber a soma de todas essas distâncias, eu não quero saber do ponto A, do ponto B, do ponto C, mas sim de A até B, de B até C e de C até D. Eu quero a distância entre eles. Por quê? Cada uma vai ficar em um determinado local e você vai ter 3 distâncias entre elas. De A até B, de B até C, de C até D. Se ele falou que todas são iguais e nós já sabemos que de A até B é uma fração 1 sobre 2, então eu preciso somar essas 3 distâncias. 1 sobre 2, mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 2. Quando você está somando frações ou subtraindo, a primeira coisa que você vai observar é quem é o numerador. No nosso caso, o numerador, aliás, nós vamos olhar o denominador. O numerador é 1 e o denominador é 2. Você só pode fazer a soma se todos os denominadores forem o mesmo número. No nosso caso, todos os denominadores por ser 2, você pode fazer a soma. Então, você vai somar o numerador, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3. E vai repetir o denominador, que é o número 2. A soma, então, ficou 3 sobre 2. Resposta correta, letra D. Nosso próximo exercício é na página 7, exercício de número 20. O exercício 20, ele diz: a quitanda de Pedro vende o quilo de cebola por R$ 1,85. Quanto pagaria uma pessoa que comprou 1,5 kg? Aproximadamente R$ 2,80, aproximadamente R$ 3,30, aproximadamente R$ 2,40, aproximadamente R$ 2,55, aproximadamente R$ 2,60. Bom, eu sei quanto equivale 1,5 kg. 1,5 kg é 1,5 kg. 1,5 kg é o que a pessoa ela comprou. O que nós sabemos? Que toda vez que você compra 1 quilo, você paga R$ 1,85. Então, se eu comprei 1,5 kg, eu vou pagar esse R$ 1,85 pelo quilo e mais a metade pelo meio quilo. Ou você pode fazer esse raciocínio lógico, ou você também pode multiplicar. Você multiplica o valor que nós pagamos por 1 quilo, R$ 1,85, pelo tanto que a pessoa vai comprar. 1,5, 1,5 kg. E fazendo a multiplicação, você também chega na mesma resposta. Bom, multiplicando os valores, eles são números com vírgula, são números decimais. Inicialmente, você não vai se preocupar com essa vírgula, vai fazer a multiplicação normalmente. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 8, 40. 40 mais 2, 42. 5 vezes 1, 5. Mais 4, 9. Você deixa a última casa vazia e continua fazendo a multiplicação. Agora por 1. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 8, 8. E 1 vezes 1, 1. Agora nós fazemos a soma. Repete o 5 e soma 2 mais 5, 7. 8 mais 8 é igual a 17. 2 mais 5, 7.
9 mais 8, 17. 1 mais 1, 2. Depois que você fez todo o processo da soma do valor, aí é que você vai se preocupar onde é que a vírgula vai ficar. O que você vai fazer? Vai observar quantas casas decimais foram utilizadas. As casas decimais são os números depois da vírgula. Quando nós estudamos números decimais, nós vimos que antes da vírgula fica a parte inteira e depois da vírgula fica a parte decimal. Cada algarismo ocupa uma casa decimal. Então, no 1,85, nós temos duas casas decimais, uma para o 8 e a outra para o 5. No 1,5, nós também temos uma casa decimal, a ocupada pelo 5. Então, no total aqui, você tem 3 casas decimais, para o 8, para o 5 e para o 5. Então, a sua vírgula lá na resposta tem que ficar de uma forma que você também utilize 3 casas decimais. Então, nós vamos escrever a vírgula entre o número 2 e o número 7. Porque assim nós vamos ficar com 7, 7 e 5 depois da vírgula. 3 casas decimais. Ficamos então com um total de R$ 2,77. Porém, as nossas opções é de aproximação. Ele disse que em todas as opções que nos foi dada, aproximadamente. Então, o que ele fez? Ele fez uma aproximação dessa resposta. Porque quando nós trabalhamos com dinheiro, nós não trabalhamos com 3 números depois da vírgula, somente com 2. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver qual o valor que mais se aproxima de R$ 2,77. Aqui nós vamos fazer um arredondamento. Nós temos a opção 2,80, 3,30, 2,40, 2,55 e 2,60. Bom, você vai analisar o número que está depois da vírgula. Por quê? Antes da vírgula nós temos o 2. Então, 3,30 já está muito longe. O nosso segundo número, o primeiro número depois da vírgula é um 7. Observe que todos os valores não têm 7, mas quem se aproxima mais do 7? Ou vai ser o 8 ou é o 6. Então, 2,40 e 2,55 não pode ser. O nosso segundo número é um 7 novamente. Então, tem que ser 2,80 ou 2,60. Mas R$ 2,77 está mais próximo de R$ 2,80 do que próximo de R$ 2,60. Então, nossa opção correta é a letra A, aproximadamente R$ 2,80. Concluímos assim o nosso exercício 20 da página 7. Nosso próximo exercício é o 21, também da página 7. Sabe-se que na quitanda de Pedro tem exatamente 48,6 decímetro quadrado, pois é uma medida padrão das barraquinhas de feira livre. Qual é essa medida em metros quadrados? A, 44,86 metros quadrados. B, 4.806 metros quadrados. C, 0,486 metros quadrados. D, 486 metros quadrados. E, 4,086 metros quadrados. Bom, primeiro que nós vamos lembrar aqui, que nós estamos falando de unidade de medida, mas agora de superfície, de área. E quando nós falamos de área, nós temos lá na nossa tabela que os valores ou eles são multiplicados de 100 em 100, ou eles são divididos de 100 em 100. Sempre nós vamos utilizar 100. Então, o que nós temos que observar? Que o nosso valor vai sair de uma unidade e vai chegar na outra. Nós temos que sair, então, de decímetro quadrado e ir para metro quadrado. Se você olhar na tabela, você vai ver que de decímetro para metro, você divide uma única vez. Então, basta você fazer a divisão por 100. Nesse caso, para transformar de decímetro quadrado para metro quadrado, nós dividimos por 100. Porém, nós temos que analisar que quando estamos dividindo um dos números e esses números, eles são decimais, é preciso que o outro número também seja decimal.
Isso quer dizer que o número 100, você vai ter que escrever uma vírgula para ele e um zero. Então, na verdade, nós vamos dividir por 1000, porque foi necessário acrescentar um zero, porque o 48,6 tem um 6 depois da vírgula, tem um número depois da vírgula. Então, quando isso acontecer, você precisa acrescentar aquele número que não tem a vírgula e zeros. Quantos zeros eu vou acrescentar? Quantos forem necessários para que tenhamos dos dois lados a mesma quantidade de números depois da vírgula, ou seja, casas decimais. Isso quer dizer que nós temos que dividir o número 486 por 1000. Nós retiramos a vírgula e imaginamos esse número sem a vírgula. A questão é que 486 dividido por 1000 é um número menor, não tem como dividir. Então, você vai precisar acrescentar um zero a esse 486 e vamos ficar com 4.860. E o 1000, nós vamos acrescentar na resposta 0, agora nós vamos dividir. 4 vezes 1000 é 4.000. 4.860 menos 4.000 vai sobrar 860, que nós já sabemos que é menor do que 1000, então também não conseguimos dividir. Então, o que precisamos fazer? Dividir, acrescentar um zero e continuar a divisão. Ficamos com 8.600 dividido por 1000 é 8, porque 8 vezes 1000, 8.000. 8.600 menos 8.000 sobra 600, que também é menor do que 1000, então precisamos acrescentar mais um zero para fazer a divisão. 6.000 dividido por 1000 é 6, porque 6 vezes 1000, 6.000. Logo, quando nós temos 48,6 decímetro quadrado, equivale a 0,486 metros quadrados. Ou seja, resposta correta, letra C. Concluímos assim o nosso exercício 21. Nosso próximo exercício é na página 7, exercício de número 23. O número de alunos que cursam o sexto ano do ensino fundamental de uma determinada escola é de 120. Sabe-se que 90% desses alunos já completaram 11 anos. Quantos alunos do sexto ano não completaram 11 anos? Eu tenho que estar atento à questão. Quando você está trabalhando com porcentagem, o total de uma porcentagem é 100%. Então, nós estamos aqui lidando com um determinado fator. Crianças com idade de 11 anos ou que ainda não têm 11 anos. Bom, o que acontece? O total dessas pessoas tem que ser 100%. O que eu sei é que 90% deles já completou 11 anos. Então, quantos ainda não completaram 11 anos? Quanto falta para completar os 100%? 10%. Então, 90% tem 11 anos e 10% não tem 11 anos. O que o exercício quer? Ele quer as pessoas, a quantidade de pessoas que têm 11 anos ou a quantidade de pessoas que não têm 11 anos ainda? Ele quer a quantidade de pessoas. Como ele quer a quantidade de pessoas que ainda não têm 11 anos, então nós vamos ficar com os 10%. Qual é o total de pessoas que tem lá? 120. Então, nós precisamos calcular 10% de 120 pessoas equivale a quantas? Nós já estudamos que 10% significa 10 por 100, ou seja, 10 dividido por 100. Então, é isso que nós vamos escrever. 10 dividido por 100 vezes 120. Você pode multiplicar ou dividir. As duas ordens vai estar correta. Nós podemos fazer, então, 10 dividido por 100 e multiplicar por 120, ou 10 vezes 120 e dividir por 100. Como nós estamos fazendo divisão, nós podemos fazer um processo de simplificação antes de iniciar esse começo. Você pode fazer com que os numeradores cancelem os zeros junto com os denominadores. No denominador, você só tem o 100. No numerador, você tem o 10 e o 120.
Então, ao cancelar o 0 do 10 e o 0 do 120, você cancelou 2 zeros no numerador. Mas lembre-se que você só pode fazer esse processo se você cancelar a mesma quantidade no numerador e a mesma quantidade de zero no denominador. Então, cancelamos 2 zeros do 100, um 0 do 10 e um 0 do 120. Quando fizemos isso, nós ficamos no lugar do 10 com 1, no lugar do 100 com 1 e no lugar do 120 com 12. Ou seja, 1 dividido por 1 é 1. E 1 vezes 12? 12. 12 alunos ainda não completaram 11 anos. Concluímos o nosso exercício 23. No nosso próximo vídeo, nós continuaremos a correção dos nossos exercícios.